Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar ali naquela sala com o Everton Mocarzel. Ele é CEO da Future Brand e vai contar um pouco de como foi o processo criativo das marcas que ganharam no WODA International Logo Design Awards e trazer um pouco de como é o trabalho do designer no dia a dia. Falar um pouco daqueles segredos que o designer passa no dia a dia até conseguir o ápice máximo de uma premiação internacional de logo design. Estou empolgado, acho que vai ser uma grande conversa. Acompanha com a gente. E aí, Everton? Como é que Tudo tá? bem? Tudo jóia? Beleza. Vamos lá, estou preparado. Pronto. Everton Mocarzel. Me conta um pouco sobre você. Obrigado pelo convite. Bem, eu sou designer, eu falo que sou designer desde criancinha, aquele que gosta das ideias, do desenho. Eu acho que o que sempre me motivou e me colocou nessa carreira foi resolver problema, né? Então acho que quando tem um problema é o que me motiva, eu quero Cara de me designer debruçar. isso, né? E aí com o tempo eu fui entendendo que esse comportamento, né, esse criativo, essa coisa da gente sempre se motivar com um desafio, me levou para o negócio, né? Que eu virei essa coisa estranha que é um designer criativo, CEO, que gosta de número, porque CEO, número, é problema o tempo inteiro. Então tem muita similaridade na resolução, né, no pensamento, em como a gente encara um desafio, né, que você não tem um plano que começo, meio e fim, né. Cada dia vai vir um fato novo, um desafio novo, e a gente precisa se reinventar, ser criativo para resolver. E Isso é atual, acaba me né? motivando muito. Isso é atual, porque quando a gente fala de design, principalmente nos dias de hoje, design talvez seja um pensamento de solução, né? Exatamente. Pode ser para a questão estética, pode ser para a questão da forma, mas também pode ser para a forma de design de negócios, né? Hoje Desenho de negócios. A gente incentiva muito isso aqui no nosso time, né? Usar esse pensamento para além, às vezes, da solução estética, né? Para resolver problemas dos nossos negócios, dos negócios dos nossos clientes, porque a gente tem essa ideia de ter um pensamento sem fim, né? Então a gente faz um planejamento, começo, meio e fim, talvez como uma estratégia, mas que hoje em dia tudo vai mudar ao longo do caminho, né? Então a gente vai descobrir, é quase que eu não estou à frente, eu estou atrás, eu estou sempre melhorando. Se eu tenho mais tempo, o designer tem esse problema, né? Se você tem mais tempo e mais dinheiro e mais recursos, você vai ficar sempre melhorando essa solução, ela nunca acaba. Polindo ela de alguma maneira. Né? E hoje esse pensamento para negócio é muito válido, né? Porque você não tem mais uma estratégia estática, um produto estático, tudo muda muito rápido, né? E acho que isso acabou colocando o designer como uma profissão relevante hoje em dia, né? Sim, ele é essencial para esse tipo de estratégia. Falando sobre o WODA é um prêmio internacional, constituído já há bastante tempo, e a comunidade brasileira de design reconhece muito o WODA, que traz essa oportunidade talvez um pouco mais ampla das pessoas focarem numa premiação que eleva a solução de problemas através do design de logotipos. A especialidade do WODA é logo design. E aí, falando sobre logo design, quando a gente fala de estratégias, a gente estava dizendo sobre isso, me conta um pouco como é que é o seu olhar sobre o WODA, um prêmio que a Future já ganhou vários anos ao longo do tempo, nas últimas décadas, inclusive, bastante, já de várias premiações, bronze, menção ouro, prata, best of show, enfim. Me traz um pouco essa realidade de vocês da Future Brand para inscrever para prêmios, especificamente no caso do WODA, que é essa competição internacional para logo design. O WODA é um prêmio que a gente gosta muito, assim, acho que a gente deve ter entrado, não me lembro bem, mas talvez no primeiro ou no segundo ano já, né? 2014, 2014, a gente está falando. Foi uma das primeiras edições, porque chamou a atenção que era um prêmio que foca no que o designer gosta, né? Que é resolver um problema, uma questão, por um desenho sem legenda, né? Que é aquele desenho que conta toda a ideia, né? Que se eu tiver que explicar muito a minha solução, quer dizer que talvez ela não seja tão boa, né? E a ideia de ser internacional é legal porque várias pessoas, o júri, né? Ele olha para aquilo sem um contexto, né? Se essa marca é gigante, se essa marca é pequena, porque quando você está competindo com
com uma marca gigante, ela acaba levando porque todo mundo conhece aquela história, Claro. aquela marca. Você não consegue isolar o desenho de toda a experiência e o potencial que ela tem. E no Oda vocês conseguem fazer isso, né? Você consegue olhar para aquela solução e entender se é uma solução brilhante ou não para aquele tipo de negócio, né? E aí isso incentiva muito os designers, né? Que é aquela nossa busca constante pela melhor solução, a mais sintética, a mais direta, né? Desenhar o ícone, né? Aquele que representa uma ideia sem excessos, né? E eu acho que o Oda consegue fazer isso muito bem, né? Premiar quem consegue chegar nessa síntese, né? Chegar nessa ideia que é uma ideia global às vezes, né? Que todo mundo consegue entender aquele contexto. Dentro desse aspecto, você acredita então que faz parte da estratégia do escritório a inscrição em prêmios internacionais de design, e o Oda tem essa importância dentro do calendário de vocês, para vocês prepararem para as edições. A gente está agora na edição de 2023, começando agora, as inscrições abertas. Você entende isso como parte da estratégia? A estratégia de ter uma excelência criativa aqui é fundamental para o nosso negócio, né? A gente precisa muito ter essa régua criativa e às vezes não é só um olhar interno, né? Acho que os prêmios ajudam muito a balizar isso, né? Sim, trazer, sim. botar luz no que é bom, o que não é, porque o nosso trabalho tem muito subjetivo, né? Eu gostei, não gostei. E acho que quando tem um olhar externo, né? Quase como se fosse uma auditoria ali do que é bom e o que não é, né? Isso ajuda muito, a gente traz isso para a estratégia do negócio, a gente monitora, né, os nossos clientes que chegam até aqui, que contratam, e a gente descobriu que praticamente 90% dos nossos clientes vêm porque eles conhecem os nossos trabalhos. Então, o nosso telefone toca porque os nossos trabalhos aparecem muito mais que a gente, né? Então, ele quer descobrir quem fez. Isso a gente montou um calendário anual com diferentes prêmios, cada um com um objetivo específico, e a gente se esforça para chegar lá, né, para conseguir esses prêmios e talvez não pelo prêmio em si, mas para dar visibilidade ao trabalho que a gente criou, né, uma maneira de você levar esse trabalho para o mundo, né, sair um pouco do nosso universo. Sim. E mostrar ele em outras audiências, né? Os negócios estão articulados hoje globalmente, né? Então Sim. É importante que você tenha uma validação que não seja muito nichada, Exato, muito restrita, né? E eu acho que o júri, quando avalia um prêmio de logo design, para quem ele vai dar, eu acho que ele leva em consideração isso. Leva a questão técnica, obviamente, existem os pilares, né, que é a questão técnica, a questão de impacto visual, de inovação, de originalidade, mas também tem essa questão de conexão com o público. Então, acho que quando um júri detecta tecnicamente que aquele logo tem esse impacto, as pessoas falam assim, nossa, eu adoro essa marca, nem sei porquê, mas eu tenho uma conexão com ela. O júri identifica isso tecnicamente, consegue saber por que ela tem essa conexão. É interessante você falar sobre isso. O legal do Oda é que em prêmios internacionais, a gente já monitorou muito isso, o que eles esperam de criativos brasileiros é aquele olhar estereotipado. Né? Então, se for samba, carnaval, cores... Criatividade e tal. Eles esperam isso das nossas soluções. E eles gostam de premiar isso. Né? E o que eu acho interessante do Oda é que ele abre a perspectiva para entender outras soluções que não são só do estereótipo que a gente é conhecido lá fora. Né? Então, o Oda ele consegue colocar os escritórios brasileiros ou criativos, independente do tamanho ou do tamanho daquela marca, no mesmo patamar, né? Uma régua única para olhar as soluções e julga as soluções por si, né? Com menos estereótipos, com menos viés na solução. Então, acho isso uma coisa muito interessante e única do Oda hoje nesse mercado internacional. Interessante você falar disso, porque alguns dos prêmios que a Future Brand ganhou no Oda ao longo dos anos foram propostas eruditas, eu diria, que não eram propostas populares. E pelo que você falou agora, isso reforça, porque esse olhar estereotipado do brasileiro, do criativo brasileiro, do designer brasileiro, às vezes está muito ligado a essa questão do popular e do cultural, que é uma potência, a gente não nega, mas que a gente também tem outros aspectos, outras facetas que a gente gostaria de apresentar, e acho que foi interessante você falar sobre isso. Entrando no assunto, me conta um pouco sobre um projeto. Vamos falar de um projeto que ganhou destaque, que ganhou prêmio no Oda.
que foi Pets. Me conta um pouco da história de Seres, que é uma marca, submarca de Pets, dentro disso, que foi a que ganhou o prêmio. Me conta sobre o desafio desse projeto em si, para a gente tentar entender um pouco o processo criativo, tentar desvendar essas primeiras ideias, aquele começo ali que é muito incipiente e que talvez seja muito importante para as pessoas terem condição de analisar o projeto de onde ele começa e onde ele termina. Porque elas, na maioria das vezes, elas só veem o final. E a gente talvez aqui possa dar esse olhar, esse recorte do começo também. Esse é um processo interessante e foi até interessante ele ser reconhecido, a marca crescer, a gente ganhar vários prêmios, porque foi um marco de virada criativa aqui que eu instituí no time, né? Acho que a gente vem dessa escola de ser muito individualista, né? Muito único ali, a sua solução. E aqui na Future a gente tem um processo criativo mais coletivo, né? E na ideia quando a gente criou o Pets, foi explorar isso ao máximo. Não sei se você sabe, mas Pets se chamava Pet Center Marginal. Então eles tinham um problema de nome, né? A gente teve que inclusive criar um novo nome porque eles queriam expandir, e Marginal faz até sentido em São Paulo, porque é um lugar geográfico. Mas só fora que de São Paulo tem conotações totalmente negativas, né? Então a gente criou esse nome novo para ser um lugar de destino, né? Tanto para os pets quanto para as pessoas, um lugar que fosse amigável para todo mundo, né? E aí a gente foi criar essa identidade visual e eu não deixei ninguém abrir o computador, fazer nada, ter ideia, abrir o Illustrator, nada. Falei, não quero um logo, eu quero uma ideia. E a gente ficou batalhando nessa ideia, a gente criou toda a marca, todo o universo, a arquitetura, espaço, como essa marca ia falar, e a gente não tinha um logo até 3 dias antes da apresentação, porque eu não deixava ninguém fazer um logo, porque eu queria uma ideia. Quando a gente chegou nessa ideia de criar uma marca viva, né, uma marca que fosse tão feliz quanto os seus animais, quanto os seus pets, a gente falou, agora a gente tem uma ideia. E aí a gente foi desenhar uma tipografia que era viva, que era cada letra era um animal. Um personagem. E eles se movimentavam, eles tinham vida. E aí o desafio era como é que eu trazia leitura, aplicabilidade para uma marca que era uma animação, porque eu queria que ela fosse viva. E a gente conseguiu. Isso foi 2019? Foi por aí. Acho que a inscrição foi, né? O projeto foi anterior, né? Porque tem o ciclo. Tem a variação. E foi um sucesso, né? Uma marca que hoje as pessoas conhecem, as pessoas falam, as pessoas consideram, né? Levam seus animais. E aí quando veio a ideia dos Seres, é que o Pets tinha um hospital veterinário muito bom lá dentro, mas a gente precisava criar algo que as pessoas confiassem mais para deixar seus animais. Sim. Porque você não vai deixar o seu animal numa loja. E aí a ideia foi criar os Seres. A gente já tinha criado uma marca toda viva, toda animada. E aí a ideia foi como é que Você até citou um termo engraçado que é um design erudita, né? Como é que a gente colocou os animais dentro das letras, né? E a gente trouxe uma outra abordagem que quando você pensa, né, traz a ideia, ela é uma ideia fácil, mas para ficar bom vai muito trabalho. Tecnicamente é bem difícil, né? A ideia é simples, mas... O desafio é muito grande. E aí, nesse caso dos Seres, foi diferente do Pets, que a gente teve... Foi fácil chegar na solução, mas a ideia foi difícil. Aqui a ideia foi fácil, mas chegar numa solução visual que contasse o que a gente estava pensando foi muito difícil, né? Porque trabalhar com as sombras, com o preenchido, não preenchido, da leitura, ainda trazer todas as ideias que a gente queria, né? Porque eu não estava colocando um animal, né? Eu estava colocando vários animais em várias letras, né? E a solução ficou bem impactante, bem simples, tanto que ganhou vários prêmios. Me conta um pouco dessa questão que é muito... Da oralidade a gente não percebe muito, mas na escrita a gente percebe, do palíndromo. Talvez também para pessoas que não tenham a língua materna, o português, não vão entender talvez essa complexidade na palavra Seres. Para a comunidade internacional de design, tenta me
esmiuçar um pouco essa ideia, porque acaba sendo também parte do processo criativo, né? Eu acho que criar um nome é algo também muito complexo, né? Muito difícil. E... Se for original, se for dentro desses padrões. Tem que ser registrado, tem que ser aderente àquela proposta de valor, único, fácil pronúncia, as pessoas precisam se encantar. Que tenha URL válida. Exatamente. E aí quando você tem essa oportunidade de criar o nome e a identidade junto, é muito legal, porque você consegue criar coisas como um palíndromo, né? Trazer essa ideia de ser visto de qualquer maneira, né? O palíndromo ele traz esse equilíbrio, né? Você consegue ler a palavra dos dois lados. Isso para solução gráfica, né? Eu acho que designers amam palíndromos, porque você consegue aplicar em qualquer lugar, ler dos dois lados, né? É quase um sonho de consumo você poder criar essas coisas juntas, né? E tecnicamente, você acha que o desafio de seres, que é o que a gente está falando, foi encontrar os desenhos apropriados para se encaixarem dentro da palavra? Ou a aplicabilidade foi? Me conta um pouco tecnicamente o desafio maior, aquilo que deixou vocês com a cabeça quebrada. Acho que tem a primeira coisa se dá leitura, mas às vezes quando dá leitura perde a ideia. E aí você força a ideia, você atrapalha, fica feio. Porque a silhueta dos animais não são tão decifráveis assim, né? Tem alguns que são difíceis. Então você tem que equilibrar esse uso tanto da leitura, do impacto, com a ideia, né? Então chegar no equilíbrio ideal ali, eu acho que é o que é mais trabalhoso, né? Um trabalho de hora, né? Hora homem ali de testes e testes. E eu acho que o prêmio percebe isso, né? Quando ele vê que teve um craft ali trabalhoso. E eu acho que isso é uma coisa também, a gente não comentou, que o Oda valoriza, que ele enxerga que a pessoa trabalhou muito para chegar naquela solução, né? Às vezes pode ser super simples, mas deu muito trabalho para chegar nessa simplicidade. É o critério de excelência, né? Da questão técnica. E aí é uma questão de evolução mesmo, porque o primeiro desenho sai ok, o segundo desenho sai um pouco melhor, mas ainda não o suficiente, e é um trabalho contínuo. É aquilo que a gente comentou no começo, né, o designer ele não tem fim, né, então se ele tem mais tempo, ele vai ficar fazendo, vai melhorando, o trabalho, a obra não acaba, né. Sim. Então eu acho que é isso, quando a gente tem tempo e dedicação e talento, a gente consegue chegar nessas soluções, e às vezes a gente olha, acho que se tivesse mais um pouquinho de tempo, mudaria mais um pouquinho, né. Isso me trouxe uma pergunta que não está aqui no script, mas vou quebrar o protocolo e trazer isso, que acho que é importante. Qual que é o momento que você diz, bom, a marca está pronta? Porque, do jeito que você acabou de dizer, acaba sendo difícil entender a maturidade máxima daquele desenho. E às vezes pode ser o prazo do cliente, às vezes pode ser um evento, mas me conta, nesse caso de seres, qual que foi o momento máximo que vocês disseram, não galera, tá tudo bem, fechamos, é isso. Acho que responder friamente, você fala, é o dia da reunião, né, eu preciso apresentar, preciso entregar. Mas não necessariamente, né, porque você aprova uma ideia e você tem um tempo de refinamento daquela ideia. Sim, até depois, de reflexão, né, então, em equipe. Até contando para quem ainda não passou, né, por esse processo e vai entrar nesse mercado, você apresenta as ideias, elas estão lá, mas não está 100% refinado, né? A gente aprova a ideia, o desenho é bom, mas você ainda tem um grande tempo de refinamento, de arte final, de todos os testes possíveis, né? E hoje no digital, no impresso, fazer tudo isso ficar preciso para enviar para o cliente. Acho que esse trabalho hoje da edição, né, que eu falo é como um trabalho de editor, né? Acho que acaba ficando nos criativos mais sêniores, né, ou no diretor de criação, que ele fala, acho que chegamos no lugar. Não precisamos dar mais um passo, chegamos no alto. E aí quanto mais sênior a pessoa vai ficando, ela vai entendendo que se ela trabalhar mais 30 dias naquilo, vai melhorar 0,1% e não vai ter tanto impacto assim, né? Então, acho que esse trabalho de edição e de foco é feito muito pelos líderes aqui. Sim. E esse alinhamento acaba também introduzindo o começo da marca para a aplicação do negócio. Vamos falar então de negócio, que eu sei também que é uma área que você gosta bastante. Me conta sobre o impacto disso dentro do negócio.
Você disse do desafio desde o começo de Pets, que tinha um problema de naming e que precisava também criar um aspecto mais convidativo para as pessoas se sentirem bem lá dentro, de todos os serviços, no caso de seres que tem lá dentro. Me conta sobre a parte de negócio, como é que foi para o cliente? Acho que, no ponto de vista de negócio, é um case incrível, né? Porque a gente parte de uma ou duas lojas em São Paulo para ser o maior pet center da América Latina, com capital aberto, com um grande IPO. Foi pré-IPO? Foi pré-IPO. O capital, quando fez o IPO, já era com a marca Pets, né? Então, acho que a estratégia toda era essa, né? Como é que eu transformo esse negócio, que com a marca Pet Center Marginal não teria essa escala. Claro. Porque tinha tantas limitações, então esse foi o primeiro desafio, criar uma marca que tivesse escala e abrangência nacional. Outra, criar um conceito de espaço e marca que fosse atrativo e aderente para todas as necessidades. E isso acabou virando, acho que cultura, né? Hoje as pessoas falam sobre essa marca que não são do nosso meio, né? Falam, eu adoro aquela marca, eu vou no Pets, tenho um Pets na minha casa. Acho que acabou fazendo parte... Até quem não tem pet vai, Até né? quem não tem pet conhece, vai dar uma passeada, é um destino, né? Acho que o sucesso de um bom projeto, assim, é quando a gente consegue fazer parte da cultura das pessoas, né? Quando a gente consegue se inserir, sair talvez aqui do nosso universo, né? de criação, né? Porque quem entende de negócio e gosta, entende os cases. Quando ele é citado numa conversa que você está num almoço, ou tô indo lá, eu acho que ali você conseguiu chegar na vida das pessoas e criar marcas que fazem realmente a diferença. Interessante. E quando vocês apresentaram para o cliente, qual foi o impacto dessa introdução? Como é que você vivenciou isso do cliente na hora que abriu a tela de apresentação e apresentou a nova marca do cara? Acho que semana passada eu fui num cliente, aí ele falou, você vai apresentar, mas você faz isso todo dia, né? Você nem deve estar nervoso. E eu acho que é o contrário, né? A gente toda vez fica nervoso, porque acho que a nossa... Faz parte, né? A nossa profissão, ela é complexa, né? Todo dia você é julgado várias vezes, né? Você é julgado aqui dentro, você mostra, o que você acha, né? Todo mundo, não, isso não é bom. Aí você vai lá pro cliente e fala, o que você acha? E ele vai ou gostar ou vai te jogar pedra e aí você ou é o herói ou tá destruído, né? Acho que sempre dá esse frio, essa expectativa, essa ansiedade, se você vai conseguir chegar nas expectativas daquele cliente. E quando você cria um nome, né, junto com uma identidade, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque você fala, Rodrigo, você foi Rodrigo a vida inteira, mas agora eu vou te chamar de André. Sim, isso então, tem a ver com o seu futuro. E você vai crescer e vai ser muito bem sucedido por causa disso. Então, é muito difícil, né, você convencer e contar essa história, porque acho que precisa ter jeito, né, você não é jogar tudo que foi criado até agora. Né? Tem um lado emocional, tem um lado técnico, acho que esse cliente conseguiu separar muito bem essas coisas, entender as dificuldades da marca dele, né? Acho que ele até deu uma entrevista e falou, nossa, eu descobri que eu tinha uma marca desde sempre que não dava nem para ler, porque eu tinha um problema tinha tanto elemento na marca que era quase uma ilustração, né? Não era um desenho. Então a gente foi um processo de técnico, de convencimento, até entender que aquela estratégia fazia muito sentido para o futuro e a gente acabou sendo muito bem sucedido. E ele esboçou algum tipo de, falando do comportamento do cliente, esboçou já uma satisfação imediata, precisou de tempo para aprovar, porque tem esses desafios, né? Sim. Às vezes a marca precisa de uma maturação natural, né, para as pessoas se realizarem dentro daquele universo. Eu sempre falo, dorme um pouquinho, né, com a marca, pensa, e aquilo começa a fazer muito mais sentido, né, para você. Deixa a massa do pão crescer um pouco. Mas né? Nesse caso, a ideia era tão clara, né, de criar uma marca viva, uma marca que se movimentava, uma marca que era feita por quase tipos que eram pets, né? Animais. Eles não chegavam a ser animais figurativos, né? Mas tinham comportamentos de animais, um comportamento animado que parecia animais, que ele entendeu todo o conceito que a gente queria naquele visual, né? Foi, se apropriou imediatamente. Claro que a gente passou por também ajustes, refinamentos, mas a ideia foi muito bem aceita desde o começo. A gente tinha caminhos mais tradicionais, né? Como com logos mais em formatos tradicionais, né, com um símbolo, um logotipo, e esse ele era
uma animação que virava um logo, né? Ele veio de uma animação. No ODA, a parte também do princípio da qualidade da ideia é ela saber ser transportada, hoje em dia, com todos os materiais e mídias digitais que a gente tem, transportada para o papel de uma maneira poderosa. Então, assim, planificado, como é que a sua marca se comporta? Exatamente. Ela tem esse mesmo interesse do que quando ela está animada, do que quando ela está num ambiente digital? Então, acho que, de fato, foi um sucesso a solução do problema. Sobre isso, eu queria contar agora do aspecto do escritório. O escritório, quando investe numa inscrição internacional, foi o que você falou há pouco, ele se coloca à disposição para tomar qualquer tipo de revés. Então, tanto de crítica quanto de, hoje em dia com a internet, até mesmo de avaliações e de pré-julgamentos. Tem uma questão de negócio importante, que você dá visibilidade para o escritório, mas ao mesmo tempo você abre um flanco que alguns escritórios não gostam muito, que é o da crítica. E dentro desse aspecto, do ponto de vista de negócio, como você considera o prêmio ODA importante para a captação de novos negócios, para a exposição melhor da marca da Future Brand e como é que isso te eleva no aspecto de negócio? Eu acho que prêmios, eles são muito importantes para a gente, como a gente falou, né? Ele traz um olhar externo, né? Para balizar essa qualidade do que a gente faz. O ODA, acho que ele tem uma aceitação muito boa entre os designers, entre a comunidade, porque ele preza essa solução mais purista, né? Então, acho que ele acaba não levantando tanta bola para críticas, né? Ele acaba sendo um bom endosso de qualidade ali, porque é o que um designer mais purista espera. Sim, é o que ele acorda de manhã para fazer, né? Ele quer chegar naquelas soluções e o ODA acaba virando uma referência, né? Porque quando ele vai criar, ele busca ali o que ganhou para dar uma olhada. Mas gera tendências também. Mas hoje, como você falou, tudo polariza, tudo tem críticas. A gente, no geral, não tem muitas críticas, sempre tem um hater ou outro ali, falo que escapando, faz parte do sucesso do projeto. Mas até hoje, eu tô na Future Brand há 19 anos, a gente nunca teve nenhum caso assim de algo que a gente chutou muito para fora, né? Acho que, no geral, as nossas marcas são muito bem aceitas pelo cliente, pela comunidade, pelo mercado, né? Pelas pessoas. Acho que fazer um bom trabalho é muito difícil, acho que todo mundo sabe que a gente não é artista, né? A gente tem o cliente do cliente, tem a pesquisa, então não adianta fazer algo muito hermético para a nossa bolha, achar lindo, sendo que ninguém vai entender aquela solução ou que não é aderente àquele público, né? Então acho que o nosso trabalho aqui é equilibrar, né? Algo que o público todo vai gostar, vai se encantar, vai desejar, vai querer usar aquela marca e não vai ferir talvez todos os princípios que a gente defende, que a gente ama, que a gente gosta, porque a gente não está criando para a gente, né? Acho que quando você cria uma marca que é para o nosso segmento ou para o mundo da comunicação, para designers, artistas, a gente tem uma liberdade maior, né? Agora, quando a gente vai falar com o Brasil profundo, esse nosso continental, ou mesmo com o mundo, a gente tem que entender o contexto onde aquela marca vai ser aplicada, né? Designer não é mágico, né? Ele é equilibrista, né? E eu gosto de falar que a gente não cria uma coisa e fala, essa é a minha obra-prima, né? A gente é um prestador de serviço, né? A gente está trabalhando em conjunto com alguém, né? As marcas não são nossas e às vezes elas não são nem dos nossos clientes, elas são das pessoas. E eu acho que quando vem essa grande crítica é que alguém ignorou esse caminho, alguém ignorou, ou fez só para você, ou fez só para o cliente, e ignorou quem é realmente o dono daquela marca. Sim, e aí a comunidade vem, que são os usuários, e batem. Sobre o lado interno, a gente falou agora do lado externo, né, quando ela sai da porta para fora e da porta para dentro. Como é que foi esse projeto? Foi harmonioso? Teve bastante embate? Como é que foi para a equipe? Tanto a questão do desenvolvimento, quanto depois a coroação, essa sensação de ter feito bem feito. Eu sou o cara que bota fogo no parquinho, né? Então, se tá todo mundo concordando ali, eu venho trazer um outro ponto de vista, porque eu acho que quando todo mundo concorda, a solução tem problema.
porque a gente não está considerando todos os pontos de vista, né? A gente precisa ter um olhar diverso. E se a ideia é forte, ela se sustenta com as críticas. Se a ideia né? é forte, alguém vai batendo, o cara vai defendendo Vai e ela fica até forte. melhor. Né? Então, acho que esse processo a gente apanhou muito aqui dentro, tanto da estratégia quanto dos designers. E eu pegava a ideia de um, passava para o outro, eu fiz uma coisa bem coletiva. E a gente é assim até hoje, né? A gente foca nas ideias. Pegava um pedaço de pizza de um, levava para o outro. Essa ideia aqui é boa, termina aqui para mim. Porque eu queria essa troca e isso foi uma coisa que ficou, né? Hoje a gente faz isso, né? Não tem o caminho do Rodrigo, o caminho do Everton. Tem as nossas ideias são essas daqui, a gente trabalhou junto em tudo. E isso fica muito rico. Acho que quando o projeto apanha internamente, ele vai muito mais forte para o mercado, né? Porque, não sei se você já viveu isso, tem aquele tipo de negócio que não fala do meu que eu não falo do seu. Aí ninguém critica, ninguém faz nada, e vai lá e apanha. Sim. Então acho que quando apanha do público, porque o público é no mercy at all, né? Ele vai falar que viu alguma coisa ali. Claro. E às vezes a gente tem esse corporativismo, assim, de não falar mal um do trabalho do outro. E aqui é o contrário, né? A gente quer que, até gente de outras áreas, né? O trabalho cresce assim. Fica muito bom. Acho que você não consegue olhar para o trabalho e falar onde um designer começou, onde uma estratégia entrou, onde um verbal entrou. Ele foi todo feito por um grupo que todo mundo tem voz naquele projeto, né? Não tem, só o designer cuida da criação, só a estratégia da estratégia, só o verbal do verbal. Quando eu junto tudo, eu crio, por exemplo, palíndromos, como você viu, né? Acho que está todo mundo ali tendo ideias juntos. Né? O mercado trouxe essa resposta, por exemplo, estudo da concorrência, o entendimento de como se comportam essas marcas fora do país, buscando também uma referência cultural. Isso também ajudou dentro do processo criativo? Faz parte do processo criativo? Faz. A gente sempre parte de um processo de investigação, que ele é mais amplo, né? Ele passa, assim, por uma investigação vamos dizer, de linguagem, mas ele passa muito mais por uma investigação de negócio, de posicionamento, de concorrentes, de o que vem acontecendo nesse mercado, tendências de comportamento, e aí a gente consegue entender muito onde o negócio está, né, quase como se fosse um diagnóstico, e para onde a gente quer levar ele. E aí quando a gente define para onde a gente quer levar ele, junto com o cliente, aí fica fácil criar a solução, né, porque eu já entendi onde eu quero posicionar aquela marca, e aí a gente só vai dar corpo para esse direcionamento estratégico, né? Mas a gente considera muito Tem uma metodologia que a gente usa bastante em criação, que a gente chama de RDE, que é Residual, Dominante e Emergente. Então, nesse mercado aqui que a gente está falando, por exemplo, se a gente fala de pet center, o que é residual? Que linguagem que meio já foi? Sim. Aquela varejo, saco de ração empilhado. O que é dominante? Dominante são esses varejos aqui, mais arrumadinhos, não sei o quê. O que é emergente nisso, né? O que está acontecendo de emergente nessa linguagem? No sentido de tendência. De tendência. Tudo que é dominante já foi emergente um dia, mas nem tudo que é emergente vai virar dominante. Claro. Porque pode ser umas coisas que não é uma tendência, é só um ruidinho ali. Então a gente precisa entender onde a gente quer posicionar essa marca, essa linguagem e escolher. Isso é uma coisa que a gente faz bastante também para ajudar a não cair em armadilhas. Entendendo que agora o OLDA tem a fase de 2023 com as inscrições abertas já para a avaliação no final de outubro, acho que as inscrições vão até o meio de setembro. Depois eu posso colocar mais informações sobre isso no vídeo. Me conta um pouco da tua produção do ano passado para esse ano, como é que foi esse momento para vocês, qual o trabalho criativo de vocês e que tipo de trabalho você tem intenção de colocar e inscrever agora no OLDA 2023, na edição deste ano? A gente tem um calendário, né, que a gente olha para vários prêmios. Os times, eles inscrevem aqui dentro o que eles esperam para cada um dos projetos, eles têm essa liberdade. As equipes, elas elencam. Elas pegam do que elas produziram naquele ano, o que elas acham que faz sentido para cada um dos prêmios, o que elas acham que faz sentido para o OLDA, né, para o estilo do prêmio. E a gente tem um comitê de criativos que eu faço parte, e o diretor de criação, e mais umas pessoas, que a gente faz mais uma régua.
Que a gente não... Sei. A gente... Outra peneirada. Outra peneirada. Então eu olho tudo que todo mundo já peneirou e a gente faz mais um filtro e aí a gente fala, esses daqui a gente vai inscrever e aí a gente direciona para o processo de inscrição, que é uma dor na vida de todo mundo que é criativo, que trabalha, que tem outro projeto para entregar, né? Então acho que fazer isso virar parte da entrega, né? Então a gente fala que terminei um projeto, criar o case deveria ser quase mais uma etapa, né? Ele não termina ali no manual de identidade visual, ele deveria terminar no case, né? Porque se eu não consigo contar aquela história, ninguém vai conhecer minha história, né? Então a gente incentiva muito que as pessoas contem essas histórias, contem suas histórias nas suas plataformas próprias, no seu Behance, bota seu nome lá. Isso tem ajudado bastante também, né? Não é uma coisa do escritório, é uma obra coletiva. Colaborativa, né? A gente usa isso. Isso tem ajudado a gente a conseguir mais facilmente produzir esse case de forma natural, né? De não ser um esforço extra, né? Não ser algo que eu preciso no último dia ir lá, subir umas imagens, porque isso, se você fizer assim, você não vai ganhar. Porque os prêmios estão cada vez melhores, as réguas são altas, as pessoas planejam de fato, né? Então acho que nem toda solução cabe em qualquer prêmio, acho que no caso de Oda é muito específico, né? Você não vai ganhar porque você fez um trabalho para um grande cliente. Exato. Você vai ganhar porque você fez uma grande solução, né? E nem se você fez o upload de um showcase incrível e tal. Porque no final eles analisam o upload do PDF da marca e a síntese do conceito. Exato. Porque falou que você não tem espaço para inventar historinha, né? Sim, a verdade não é crua. Se você olhar ali e não entender, você perdeu. Não funcionou. Ou pelo menos ele tem ainda um caminho a ser evoluído. Mas e as produções? Como é que foram a produção do ano passado para esse ano? A gente tem cerca, eu acho que de 15 cases que a gente está imaginando inscrever no Oda. Alguns a gente já inscreveu em outros prêmios, outros não, porque a gente fez um corte diferente. Tá. Mas foi o que a gente achou que desse ano tem esse olhar mais específico do prêmio, né? Esse olhar para a solução gráfica, esse olhar para a ideia, para a síntese, para o ícone, que a gente pretende levantar. A gente já passou por esse filtro e está nessa etapa de cada time ali produzir a sua ficha técnica, a sua história e as suas imagens. Muito legal. Eu queria dizer que esse ano é uma renovação, porque de fato a gente está trazendo as experiências de volta à tona, né, das marcas, então acho que vai ser uma edição bastante competitiva, ao mesmo tempo bastante desafiadora, e o Brasil tem uma oportunidade de validar mesmo os trabalhos que hoje estão cada vez mais globais através da plataforma que é o Oda. Eu queria parabenizar você e a toda a equipe da Future Brand, porque o trabalho tem sido muito bem executado, tanto do ponto de vista de negócio, como a gente conversou, e também de design, ou seja, a gente percebe ainda a paixão pelo design e acho que isso é fundamental para o nosso segmento. Queria agradecer o seu tempo e é isso. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a gente chama de coffee, que é um café escritório. Então, a ideia é trabalhar, se reunir, a gente coloca os prêmios aí, as tranqueiras que a gente faz nessa estante, então vai colocando. Legal. E como é que foi para a equipe? Eles gostaram da notícia? Como é que foi esse momento? A equipe adora, né? Porque acho que esse espaço aqui pede isso, né? Então a gente acaba fazendo uma celebração, tudo que a gente ganha, um ritual de colocar na parede. E acho que no caso do Oda é um prêmio que o time de design, a comunidade gosta muito, né? Então isso ajuda muito até a gente atrair novos talentos, reter, porque eles entendem que a gente não é só um escritório grande, né? A gente é um escritório bom e grande, né? A gente fala que a gente quer ser o melhor e por acaso a gente é o maior, mas eu quero ser o melhor e acho que isso endossa muito... Comprometido com a ideia, né? É uma coisa que a gente tem um lado purista, mas a gente não abre mão da ideia em detrimento de uma solução. De uma matéria-prima do design. A gente busca muito esse equilíbrio, assim, acho que os prêmios ajudam a mostrar que isso é não negociável, né? Que a gente trabalha para fazer o melhor. Né? É importante dizer isso porque a comunidade internacional, acho que o brasileiro é muito apaixonado, por isso que Copa do Mundo é tipo uma coisa muito festejada.
Mas eu acho que é um motivo de fato de orgulho, né? Você ser validado numa comunidade internacional, acho que ajuda a contribuir para que você continue fazendo aquele trabalho, né? Acho que sim, acho que motiva quem está aqui, desperta interesse em quem não está, né? Fazer parte. Falando de marca empregadora, né? As pessoas querem fazer parte dessa comunidade, ter acesso a trabalhar com essas grandes marcas ou ter acesso a ganhar esses prêmios, né? Acho que é algo que ajuda muito a gente no dia a dia aqui como marca empregadora e, como a gente já falou, para um cliente ou para o nosso case ganhar visibilidade em outros mercados também é muito importante. Colocar aqui embaixo, né? Vagas abertas. Pode mandar o currículo. Legal.